filha, né? Eu sei o limite, inclusive, do sofrimento. É como você mesmo disse, não é mais o meu mesmo olhar, não é mais a mesma qualidade de vida. A Cacau, quando ela faleceu, ela não enxergava, não ouvia, ela não tinha mais qualidade. A qualidade de vida dela era zero. Uhum. Eu praticamente carregava ela numa espécie de cama-bolsa. Era o dia inteiro, eu ficava carregando essa cachorra comigo. Eu trabalhava com ela. Eu levava ela para a clínica todos os dias, onde quer que eu fosse, eu estava com a Cacau. Quando eu não podia estar com ela, eu tinha uma funcionária, uma diarista que ficava em casa cuidando dela. Então, assim, e ela só levantava para quê? Para usar o banheiro. Comer, ela já estava comendo muito pouco. Aham. E ela foi assim, até o final. Até o final, que foi quando realmente eu não aguentei mais ver ela assim, porque realmente ela teve lá um efeito colateral, ela desenvolveu uma fibrose pulmonar, ela não conseguia mais respirar. Eu cheguei ao ponto de chamar o cara que porque ele me fornece oxigênio medicinal, né? Porque eu sou anestesista. Eu pedi para ele descarregar um torpedo na minha casa. Olha que louca, mas é verdade. É isso que eu falo para você. Eu entendo o tutor quando ele fala. Eu entendo tudo isso, porque eu já fui assim. Uhum. Então, assim, eu pedi pro cara ali do oxigênio, descarrega um torpedo agora aqui em casa. Eu cheguei a ficar... Eu ficava acordada, eu acordava de madrugada pra fazer oxigênio na minha cachorra. Porque ela não conseguia respirar, achando que isso ia resolver o problema dela, sendo que é uma fibrose pulmonar. Sim. O oxigênio não ia resolver o problema dela. E mesmo todo mundo vendo isso, ninguém assim, tinha, obviamente, a coragem, né, de falar, Déia, chega, né? Até que eu, realmente, um belo dia, foi como você disse, né? Tinha que ser aquele dia, quase assim, né? Tinha que ser aquele dia, naquela hora, que, coitado do Kleber, foi um belo domingo. Eu tinha voltado de viagem, porque meu pai tinha operado também, então eu tava lá, fui lá ver meu pai, cuidar dele, enfim. E daí, no domingo, a hora que eu cheguei em casa, que eu deixei o meu marido cuidando dela, né? Porque eu fui viajar para São Paulo para cuidar do meu pai. Eu falei, Caio, não dá mais. Uhum. Daí ele ligou pro Kleber e ele levou a Cacau lá. Mas eu tentei ainda não fazer eutanásia porque estava próximo ao aniversário dela. E não era porque era domingo, não. E foi mesmo. Mas era bem próximo ao aniversário faltava, dela. tipo assim, uns 4 dias pro meu aniversário. E tava me incomodando aquilo, mas eu não queria fazer o procedimento sem ela por perto. Na minha cabeça não ia dar certo, ia ser pior para ela. Mas não, acabou sendo o correto. Mas a eutanásia, como você questionou, ela é muito complexa, porque envolve muita coisa. Não é apenas o diagnóstico, porque muitas pessoas perguntam o que me levou a estudar oncologia. Basicamente, são 2 fatores. Primeiro, porque é uma área que envolve todas as outras, que me obrigava a estudar de tudo um pouco, então isso me fascinava na faculdade, hoje nem tanto, porque eu quero me aposentar o quanto antes. Mas me incomodou muito o primeiro animal que eu acompanhei atendimento numa clínica particular. Isso já faz bastante tempo, tem quase 30 anos, e o animal chegou feliz na clínica, mas ele portava um nódulo, e foi dito para aquele tutor que era um tumor, na época sem exame nenhum. Ok. Meia hora depois, o cachorro estava eutanasiado. Aquilo me revoltou muito e eu fui questionar o porquê, porque eu não tinha na minha família, até que eu me lembro, ninguém que tinha tido tumor, mas eu tinha ouvido falar muito de quimioterapia, de cirurgia, por que não no animal? E por que antecipar o óbito? Então aquilo ficava me incomodando, nunca mais continuei o estágio, me convidaram a não continuar na clínica e lá eu saí. Mas aí eu comecei a me interessar mais pela oncologia, tive o privilégio de ter uma professora que me orientou, mas um professor, ex-professor da UEL, que hoje é aposentado, que nos deu uma aula sobre eutanásia. Eu tenho que avaliar o diagnóstico, a condição clínica do paciente, o ambiente onde ele vive, qual que é a perspectiva dessa doença perante aquele animal, se é um animal mais jovem ou mais idoso, como que ele vai se portar perante aquilo, como que a família vai conseguir arcar com as despesas, que eu também tenho que considerar isso. Então, são vários fatores. Na minha gata, eu não vi nada disso. Como ela, cego, eu não consegui perceber. Só foi fazendo. Só que eu já tive situação de um cliente que pediu para ela morrer antes do animal. Então, é uma coisa que me choca muito, até hoje me emociona isso, porque depois eu fui entender, os pais vieram conversar, uma moça, ela não teve infância digna, porque ela sempre viveu dentro do hospital, doente. E a única amizade que ela teve foi a gata. E aí, como que eu faço? Eu vou fazer a eutanásia dela antes? Não tem como, então você tem que saber ponderar. Tem cliente que entra no desespero e vai querer fazer de tudo e fala, mas eu vou pagar. Não é questão de valor, então você tem que saber respeitar aquela vida. No meu caso, o que eu prezo muito é a qualidade de vida. Se porventura eu sei que o animal tem uma doença e tem um tratamento, ele vai ter um sofrimento,
um desconforto pontual, ok. Se aquilo for piorar a condição clínica dele, não justifica fazer. E talvez seja o momento já de pensar em fazer eutanásia ou fazer, pelo menos, a medicina paliativa, dar o conforto. Mas pode chegar numa situação, como você colocou, de precisar continuar numa internação. O animal vai se manter vivo enquanto ele estiver tomando os medicamentos injetáveis. Já foge a dignidade ao bom senso, ao meu ver. Tá? Eu posso estar errado, mas eu acho que tem que respeitar o contexto como um todo.